ponto e tanto, 1 ponto. Os dois times enfrentam os dois baianos. Fluminense vai a Salvador enfrentar o Vitória e o Vasco recebe o Bahia em São Januário. É um jogo, para mim, mais difícil pro Vasco em São Januário do que pro Fluminense com o Vitória lá, tá? Porque o time do Bahia é um time muito bom e o Vasco tá tendo que agora juntar cacos e levantar as forças. Então, não tá tão tranquila a situação no Vasco. Pode fazer diferença no rebaixamento. E quem que vai pagar esse prejuízo? Porque isso aqui nem o senhor Edinaldo vai olhar e vai falar, não tem como você ver pênalti nesse lance. Meteram a mão no Fluminense. Meteram a mão no Fluminense. Meu time perdeu por causa da arbitragem. Quando é a meu favor, eu fico assim. Mas quando é contra, eu fico chorando. É assim que está a imprensa nacional. Inclusive, principalmente aquela imprensa lá do Rio de Janeiro, né? Que estão chorando muito ainda por causa do lance do pênalti, né? No último vídeo eu falei um pouco sobre isso e eu sabia que eles iriam dar ênfase, né? Pouco falaram sobre o jogo, sobre o quanto Vitória também, né, jogou, se não vou dizer nem de igual para igual, Vitória jogou também com a imponência, com a vontade de vencer. Pouco se falou sobre o jogo, mas sim sobre os lances de arbitragem. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês tanto a análise desses caras lá do Rio de Janeiro, quanto a análise do jogo também, da galera do Troca de Passes. A gente vai analisar para ver o que é que esses caras falaram, né? Eu sempre venho aqui falando o quanto essa imprensa nacional é clubista, ao ponto de desmerecer os times do Nordeste. Não é mimimi, tá? É o que eu vejo, são os fatos. E por isso que eu vou mostrar isso aqui para vocês. E tem também a checagem, né, do VAR. Dentro desse vídeo que eu vou mostrar para vocês vai ter a checagem, a gente vai analisar juntos se realmente, definitivamente foi pênalti ou não, tá bem? Mas antes eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcius. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos pro vídeo. Soltaram o leão, o adversário tremeu, caiu na toca, você já perdeu. Então é isso, colossais e colossitas, sejam todos bem-vindos, tá? Enfim, vamos lá ver o que é que a mídia nacional falou a respeito desse jogo aí, né? Que pouco falaram do jogo em si, mas sim, a maioria das vezes, falando da polêmica, dos lances polêmicos de pênalti. Então, eu vou soltar aqui tanto a análise dos caras lá do Rio de Janeiro, quanto o do Troca de Passes da Globo. Vamos lá. Exatamente. No fim dos tempos, parece nome de filme, né? É verdade. No fim dos tempos, o Fluminense tomou no fim do primeiro tempo o primeiro gol e o segundo gol no final do segundo. E aí a gente também tem que, mais uma vez aqui, falar da arbitragem, porque o Fluminense foi extremamente prejudicado. O pênalti que ele marca do Lima em cima do Mateuzinho foi uma coisa absurda. Não sei como é que o VAR validou isso, não chamou. É um lance em que, se houvesse um infrator naquele momento, não seria o Lima, e sim o Mateuzinho. Porque o Lima... Um absurdo ele falar isso, né? Se houvesse um infrator no lance, não seria o Lima, e sim o Mateuzinho. Quer dizer que foi Mateuzinho que agrediu, né? Nesse lance aí, né? Absurdo, velho. Beira loucura falar uma coisa dessa em rede nacional. Lima que tá com queda de frente na bola, é o Mateuzinho que se choca e cai. Enfim, mais uma arbitragem lamentável. Não, mas esse pênalti aqui que eu tenha visto nos últimos anos foi o pior de todos. Aí tem até o áudio. Você quer ouvir o áudio? Pra piorar a situação? Ainda tem áudio. Bota na tela aí, Joãozinho. Olha. Vamos ver o áudio aqui, o que é que os caras vão falar, os caras aqui da arbitragem se comunicaram nesse lance. Ei, Fernandão. Possível impedimento. Pênalti. Precisa de campo
Tira o penal. Volta. Precisa ver a PP de impedimento, tá? Tá, calma aí, vamos ver primeiro o penal. Volta pra mim, devagar. Agora sim que Ok, vamos pra disputar a bola. Gente, eu vou soltar aqui rapidinho, mas analisem se existe o choque entre Lima e Mateuzinho, tá? Analisem se foi pênalti ou não. Peço que vocês façam isso. Ok. Porque se você for olhar por outro ângulo, a gente vai ver que tem ângulos que desfavorecem a esse lance. Mas esse ângulo aí me deixou claro aí que houve o choque. Agora, se esse choque foi com tal contundência a ponto de ser uma infração, aí é que me sobe, que me deixa aí com a pulga atrás da orelha, tá, gente? Mas que houve o contato, houve sim. Não, e ele O atacante ele vai com a perna, ok? Para tentar tocar a bola. O jogador defensor vem e calça ele, ok? Perfeito, aqui também. Ok, o jogador chuta Isso. isso, ok. Aí embaixo. É mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador tem, ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para mim no ponto de contato aqui, Thiago. Aí, Thiago, segue. Aí ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido, ok? Perfeito? Ok? Tá, ali no fundo, ok. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado. Checado e confirmado, tá? Lutando o ano todo pra manter o futebol, tarará. As coisas acontecem. Aí o Fluminense tem que ficar na primeira divisão por diversos motivos, pro torcedor, questões contratuais e etc. E às vezes, aí seria um empate, né? O Fluminense pontuaria, ganharia um ponto. Esse um ponto pode fazer diferença no rebaixamento. E quem que vai pagar esse prejuízo? Porque isso aqui, nem o senhor Edinaldo vai olhar e vai falar, não tem como você ver pênalti nesse lance. Agora me diga uma coisa, e quando vocês foram favorecidos lá no famoso tapetão, por que vocês não falam sobre isso? Eu quero que você me responda, AGV. Simplesmente isso. E o pior ainda, que é contra um concorrente direto, que fez 3. Exatamente. Que fez 3 pontos. E você que faria um, E você que faria um, você não fez nenhum. Exatamente. É verdade. Você dá 3. Ué, você não estava falando aí outro dia desse que era mais fácil ganhar, o Fluminense ganhar do Vitória do que o Vasco ganhar do Bahia? O cara e tira um de você. Tá chegando num ponto que tá ficando insuportável, inadmissível a quantidade seguida. Tomaram um gancho, né? Oi? Tomaram um foram gancho. suspensos, né? Todos Estão eles. na geladeira. O jogo do Flamengo, do Fluminense e do Palmeiras. São 7 no total, né? Isso. Ou 9. Eu não sei a quantidade, mas... Sem querer ter caças de bruxos. Os erros vão acontecer, vão errar. Mas a sequência tá muito grande. Não dá pra errar tantas vezes. Mas se tocar de leve é pênalti? Não. Vamos lá, ó. Agora vai ter a análise da galera do Troca de Passes, onde eles também falaram sobre esse jogo. E que o que eu fiquei observando aí nessa análise desses caras é o seguinte, é que eles deveriam dar ênfase, dar relevância à vitória do Vitória em cima do Fluminense, mas eles se propuseram a falar do Fluminense, mais do Fluminense nessa análise, sendo que o Fluminense foi o time que perdeu. E eu fiquei revoltado porque eu estava querendo gravar essa reportagem, só que os caras deixaram para falar da vitória do Fluminense por último, cara. Isso me deixou revoltado. Vamos lá ver o que é que eles falaram. Projetou, o Fluminense estava em 11º lugar. Isso, onde está o Grêmio? Na 13º. Né? Agora, na verdade, o que a gente observa mais é a distância para o primeiro colocado da zona do rebaixamento. São 2 pontos. Né? Que ele tem, são 3 times entre ele e a zona do rebaixamento. Mas o Grêmio está a 2 rodadas da zona do rebaixamento. Digamos assim, se tudo der muito errado, eu nem sei se a combinação permite, mas assim, 2 rodadas de resultados horríveis para o Grêmio. Mesmo assim, ele precisaria de 2 rodadas para entrar na zona do rebaixamento. O Fluminense ainda está ao alcance de 1 rodada. A não ser que tenha confrontos, mas aí não tem como ver isso agora. Mas o fato é que ele sexta-feira vai enfrentar o Grêmio no Maracanã, o jogo passou para sexta, ele precisa desse resultado para ele ir com algum conforto para jogar contra o Inter no Beira-Rio, na rodada seguinte. Então, porque 2 resultados ruins certamente vão trazer de novo uma turbulência que parecia superada. Né? Num jogo em que, no primeiro tempo, o Vitória foi melhor time do que o Fluminense durante a maior parte do tempo. Curiosamente, quando sai o gol do Neres, o Fluminense já tinha estabilizado um pouco o jogo, mas acaba indo para o vestiário perdendo. O Fluminense é um time que hoje vive muito da sua capacidade de ser sólido e de ter vigor para fazer ataques diretos ao adversário. E aí,
Pelo menos eles reconheceram que o Vitória foi superior ao Fluminense no primeiro tempo, coisa que eu não concordo. Eu acho que foi um jogo de trocação. O Vitória pode ter até sido melhores, mas melhor, eu estou falando na questão da imposição, né, da porcentagem de posse de bola, mas eu acho que o Fluminense teve mais lances perigosos no primeiro tempo. Tanto que Lucas fez também boas defesas, né? O Vitória não agrediu tanto. Talvez teve um pouco mais o domínio do jogo, mas não transformou isso em agressividade. Eu acho que foi um jogo equilibrado, né? No segundo tempo, além da mudança, o Fluminense também fez uma mudança que mudou a história do jogo. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. O Mano repete no intervalo uma substituição que ele tem feito quando está com a necessidade. Ele tira um dos volantes, no caso hoje o Vitor Hugo, coloca o Keno, passa o Lima para o meio campo. O Fluminense volta melhor no segundo tempo. A capacidade de retenção de bola. Isso, fica um pouco mais com a bola, consegue construir mais. O que, na minha opinião, aí foi erro de Carpini continuar com o Ricardo Hiller e o William Oliveira. 2 jogadores que não têm aquela característica de marcação, ser pegador. A gente já estava sem Luan Santos, que é o único jogador que tem essa característica, né, de camisa 5. E, estranhamente, ele deixar Felipe Machado no banco, eu não entendi. Porque Felipe Machado, né, tirando o Luan Santos, é o jogador que é mais pegador. Aí ele deixou 2 homens ali de mais construção do que marcação, que é Ricardo Hiller e William Oliveira, e Keno, que era o jogador do 1 contra 1. Os caras não conseguiram dar o combate e aí Cáceres estava sofrendo toda hora ali, daquele lado ali esquerdo de ataque do Fluminense. Coloca o Ganso entra um pouco mais no jogo, sai esse lance do gol, e aí ele faz... É um pecado o gol não ser dado a ele, né? Porque acaba sendo gol contra do goleiro. E aí ele vai para tentar ganhar o jogo, né? Porque aí ele faz 2 trocas que, na minha visão, certamente ele pretendia melhor. Ali esse é o lance da infelicidade do Manuel, ele erra o domínio da bola, o controle da bola na lateral do campo, e daí surge o lance do pênalti. Aparentemente, para mim, o Mano quis melhorar a qualidade técnica no meio. Ele tira o Ganso já por um desgaste, coloca o Marcelo, que hoje ele vê muito como meia, e coloca o Cauã Elias no lugar do Cano. Tira o Cauã, bota o Cano. Coloca o Cano no lugar do Cauã Elias. E o Cauã fez um bom jogo hoje. Isso. Só que com isso, para mim, ele fica com um time que repete alguns problemas no início da temporada do Fluminense. Falta de vigor, falta de opção de velocidade, jogador que arrasta mais a marcação. Em contrapartida, o Vitória estava todo renovado. Isso. Jogadores frescos fisicamente, jogadores de mais velocidade. Carlos Eduardo é um jogador que entra muito bem no Vitória. E o Fluminense acaba sofrendo muito a parte final do jogo, quando o Mano, em tese, tentou melhorar um pouco a qualidade técnica para ganhar o jogo, mas o time acabou perdendo presença física no campo. Isso. Agora, sobre o Vitória, tem um detalhe que a gente não pode perder de vista. Tem ganho os confrontos diretos. Verdade. Tudo bem que acabou dando uma sorte de vários. Nas últimas rodadas, ele ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Juventude, ganhou do Bragantino, ganhou do Fluminense. Sorte não, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E abaixo de Deus, é claro, a torcida, que está ajudando muito nessa nova fase do time. Não venha para cá dizer que foi sorte, não. Já ganhou o Criciúma antes também. Isso. Tem 10 vitórias no campeonato, que é uma coisa importante. Isso, por exemplo, a Juventude tem 8 vitórias. Tem um ponto a menos só, mas tem 8 vitórias. O Corinthians, tudo bem que tem um jogo a menos agora, tem 7 vitórias. São 3 para chegar. Na hora de um empate em pontos ali. É como se ele tivesse um ponto a mais. E tem mais 2 confrontos direto dentro de casa até o final do campeonato. Né? Vou até pegar aqui, ó. Vitória joga contra o Corinthians, no Barradão, dia 13 de novembro. E na penúltima rodada recebe o Grêmio, né? A gente não sabe como é que vai estar a situação do Grêmio até lá. Agora, essa foram a análise dos caras também do Troca de Passes, né, sobre esse jogo entre Vitória e Fluminense. É um jogo que deu o que falar por conta dessas polêmicas, né? Mas e você, Colossais? Eu sei que agora a gente vai virar essa página, vamos enfrentar agora um outro time também que está brigando também contra a zona de rebaixamento. Inclusive, vou trazer outros vídeos para falar sobre nosso próximo adversário. Mas você acha que esse lance aí do VAR, esse áudio aí, mudou a sua ideia? Você que achou que não foi pênalti ou não? Você que já tinha convicção de que foi pênalti, isso só confirmou ainda mais. Quero saber a sua opinião. Foi pênalti ou não foi pênalti? Vitória mereceu ou não mereceu vencer?
esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até logo. Valeu, Colossais.